Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No quarto episódio da série Aviões de Caça da Segunda Guerra Mundial, falaremos do P-51 Mustang, um autêntico marco na aviação de caça na Europa. O P-51 foi desenvolvido pela NAA em resposta a um pedido dos britânicos que procuravam um novo caça para a Royal Air Force. O objetivo inicial da RAF era que a NAA fabricasse os caças P-40 Tomahawk, mas a NAA sugeriu um caça completamente diferente e com especificações técnicas superiores. O resultado foi o protótipo NA-73X, desenvolvido por uma equipe de design liderada pelo famoso projetista Edgar Schmid. Apesar de ser baseado em princípios aerodinâmicos clássicos, a sua asa era inovadora para a época e muito mais eficiente, gerando um arrasto aerodinâmico bastante reduzido a elevadas velocidades. O NA-73X fez o seu voo inaugural no dia 26 de outubro de 1940. Construído completamente em alumínio, vinha armado com 4 metralhadoras .30 de calibre 7.62. Em agosto de 1942, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos começou as suas operações no Reino Unido. O seu objetivo era bombardear alvos no interior da Alemanha em conjunto com os bombardeiros da Royal Air Force. Em janeiro de 1943, na Conferência de Casablanca, os aliados formularam a Ofensiva Combinada de Bombardeios, na qual a Alemanha seria bombardeada 24 horas por dia, durante a noite pelos britânicos e durante o dia pelos norte-americanos, através da sua 8ª Frota Aérea. Naquela época, acreditava-se que uma formação compacta de bombardeiros fortemente armados, como o B-17 Fortaleza Voadora, seria suficiente para afastar os caças inimigos, mas eles estavam muito enganados. Entre agosto e outubro de 1943, 20 a 25% dos bombardeiros norte-americanos eram abatidos nas missões, ou seja, uma tripulação tinha cerca de uma chance em 5 de morrer durante o voo. Tratava-se de um ritmo insustentável no longo prazo. Foi a partir daí que começaram a procurar um caça capaz de escoltar os bombardeiros ao longo de todo o caminho até o alvo. Inicialmente pensaram no P-38, mas a ideia foi abandonada devido às limitações do próprio aparelho. Pensaram também no P-47 Thunderbolt, mas o P-51, que nessa época estava na sua versão B, foi considerado o avião mais promissor para essa tarefa. Em agosto de 1943, instalaram um tanque interno extra de combustível num P-51B, e graças à instalação de tanques externos descartáveis, o aparelho passou a ser capaz de acompanhar os bombardeiros norte-americanos até o coração da Alemanha, tanto na ida como na volta. No final de 1943 e no início de 1944, os P-51 começaram a chegar em grande número à 8ª e à 9ª Força Aérea dos Estados Unidos. O avião era tão bom que no final de 1944, dos 15 grupos aéreos norte-americanos que operavam na Europa, 14 usavam o Mustang. Era um aparelho especialmente adaptado para voar a elevadas altitudes, o que era uma grande limitação do caça alemão FW-190, que apesar de ser um avião tremendamente ágil e rápido, quando operava a altitude de voo dos B-17, era uma autêntica nulidade. Nessa altitude, o único caça alemão capaz de operar era o Bf-109G, mas o Mustang, mais moderno e ágil, era capaz de lidar muito bem contra essa ameaça.
Em 1944, os aliados começaram também a atacar os campos alemães de aviação na França e na Alemanha. E mais uma vez, o P-51 fez a diferença. O aparelho representou um autêntico ponto de viragem na guerra aérea sobre a Europa, possibilitando, pela primeira vez na guerra, alguma segurança e liberdade aos bombardeiros aliados nas suas ações de ataque contra alvos no interior da Alemanha. Hermann Göring, o líder da Luftwaffe, disse no verão de 1944: "Quando eu vi Mustangs sobrevoando Berlim pela primeira vez, eu soube que a guerra estava perdida." Em maio de 1945, os grupos aéreos de caças da 8ª, 9ª e 15ª Forças Aéreas tinham derrubado um total de 4.950 aviões, com outros 4.131 destruídos no solo, contra apenas 2.520 perdas, o que dava uma proporção de quase 2:1 no confronto direto aéreo. O P-51 também voou no Pacífico, principalmente após a captura de Iwo Jima, quando começaram a escoltar os grandes bombardeiros B-29 nas suas missões sobre o Japão. Após a guerra, o P-51 mudou de nome, passando a ser conhecido como F-51, mas manteve-se como a espinha dorsal da aviação de caça norte-americana, principalmente nos primeiros meses da Guerra da Coreia, até o aparecimento dos primeiros caças a jato F-84. Foram construídos mais de 15.000 aparelhos, tendo sido definitivamente aposentado do serviço militar apenas em 1984, pela Força Aérea da República Dominicana. Mas mantém-se vivo até hoje, com mais de 200 aparelhos registrados para uso civil apenas nos Estados Unidos.